Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paloma Eduarda, mas podem me chamar de Padu, e eu vim trazer hoje o meu relato de parto. Já vou falar para vocês, quem gostar, se inscreve, curte, comenta, tá bom? Vão ser todos bem-vindos. E um outro recadinho que eu quero deixar é que o meu parto foi péssimo, foi traumático, mas não é porque o meu foi assim que o seu pode ser. Eu tenho muitas amigas que tiveram bebês pelo SUS e foram assim, partos assim maravilhosos, bem melhor que o particular. É o que aconteceu comigo, espero, né, que tenha sido uma exceção. Então vamos lá. Eu internei numa quarta-feira às 8 da manhã, porque na verdade eu tinha ultrassom de manhã cedo na maternidade. E no ultrassom deu que meu filho já estava chegando aos 4 quilos. Se eu não me engano, no ultrassom deu 3,9 kg. Aí o médico achou melhor me internar. Como eu já estava prevendo isso, eu já fui com umas bolsas, tudo já pro hospital, tudo pronto. Assinei os papéis e me internaram. E aí que começaram a minha indução na quarta, às 9 da manhã. Começaram a colocar os comprimidos. Se eu não me engano, até o horário assim de meia-noite, eu tinha colocado uns 4 comprimidos em mim. E não tinha dilatado nada. Nada. Nenhum dedo não tinha dilatado com os comprimidos. Aí, na meia-noite, a médica foi lá, falou que ia me colocar no soro. Eu falei que tudo bem, meu primeiro filho, não entendia de nada. Eu falei que tudo bem. Aí eu tava acompanhada da minha mãe, se eu não me engano, da minha mãe. Só que a minha mãe teve filho há muitos anos atrás. Era totalmente diferente na época dela. Então, o médico falava, a gente aceitava, né? Tudo bem. Começou o soro meia-noite, da quarta-feira. Da quarta pra quinta, meia-noite. E aquele soro, gente, é a dor da morte. Aquele soro dói demais. Com os comprimidos eu tava sentindo assim uma cólicazinha leve. Mas quando começou o soro, gente, o soro assim era terrível. Então, eu fiquei com aquele soro, aí na quinta-feira, às 10 da manhã, a médica chegou no quarto pra ver se estava evoluindo e tinha dilatado 2 dedos. Da meia-noite até as 10h30 da manhã, tinha dilatado 2 dedos. Aí ela falou assim, olha, tá muito lento, né? Porque já colocamos 4 comprimidos, agora com soro, já tá algumas horas já com soro e só 2 dedos. Então vamos estourar sua bolsa, que aí o parto vai evoluir rapidinho. Eu falei, tudo bem, né? Ela é médica, ela sabe o que ela tá fazendo. Estourou minha bolsa, gente, em cima da cama. Foi aguaceira pra tudo que é lado. Tinha muito estudante, acho que estagiário, lá no quarto, assim, acho que fora eu, o meu esposo, que tinha chegado, trocado com a minha mãe, a médica, tinha mais uns 5 estagiários. Aí eu lá com a perna aberta, ela enfiou uma agulha, estourou, todo mundo viu. Aquela cena horrorosa. Me senti, assim, com a minha privacidade, assim, 100% invadida. Mas enfim, estourou a bolsa, eu fiquei sentindo uma dor, assim, depois de estourar a bolsa, é uma dor, assim, bem pior do que a do soro, é uma dor terrível. E mesmo assim, tava aquela pouquíssima dilatação. Aí fiquei caminhando no corredor, ia pra cima, pra baixo, pra ver se dilatava, e caminhando, sentindo aquela dor, e sentindo aquela dor. Aí toda hora elas iam me ver e nada, não dilatou mais nada. Aí, quando deu assim, umas 11 horas da noite da quinta-feira, eu já tava quase 24 horas com aquele soro, ela já tinha estourado minha bolsa. Eu falei pra enfermeira, eu não aguento mais de dor. Eu tô aqui desde ontem, vocês estão induzindo meu parto desde ontem, 9 da manhã. Eu não aguento mais de dor, gente. Pelo amor de Deus, faz uma cesárea. Eu tava com 2 dedos só de dilatação. Ah, não, porque não sei o quê, porque não dá pra fazer cesárea, cesárea eletiva. A gente usa o centro cirúrgico para pessoas que vai chegando machucada, para outros partos que estão na frente, não sei o quê. Inventou um monte de desculpa e eu fiquei lá sentindo dor. Aí na sexta-feira, detalhe, depois que ele estourou minha bolsa, eu fiquei de jejum. Ah, não fiquei de jejum, não. Mas detalhe que eu não tava conseguindo comer, então eu já tava com uma fome daquelas. Não tava conseguindo comer porque eu tava sentindo muita dor. Aí depois que eu falei que eu queria cesárea, ela inventou toda uma desculpa, mas depois a minha mãe foi falar lá com um médico, que eu acho que era chefe dela, ele falou assim, olha, faz o seguinte, deixa ela de jejum, porque a gente vai fazer o parto dela amanhã às 7 da manhã, já que não tá dilatando nada, vamos fazer o parto às 7 da manhã. Aí eu comecei a ficar de jejum. Na quinta, 11 horas da noite. Aí, beleza. Quando deu 7 horas da manhã, eu esperando eles me chamar, sem comer, com uma fome, porque no outro dia eu tinha me alimentado mal. Uma fome. Cadê? Nada. Toda hora vinha a médica
as enfermeiras falavam, gente, quando vai ser minha cesárea? Ah, a sala de cirurgia tá tudo cheia, não sei o que. Gente, vocês não têm noção da dor. Um parto normal já dói. Imagina um parto induzido, gente. A dor é uma coisa de outro mundo. Foi realmente, assim, muito traumático. Aí chegou outro dia, 7 horas da manhã, nada, nada, nada. Aí quando deu, assim, umas 3 da tarde, eu estava sendo induzida desde da quarta, 9 da manhã. Quando deu 3 da tarde da sexta-feira, a médica foi fazer o cardiotoco, né? Eu já tava naquela agonia, aquela dor, gente, eu juro pra vocês que eu não sei como eu aguentei. Foram, assim, um dos piores, assim, dias da minha vida. Foi os dias que eu passei naquele hospital. Mas o pior ainda estava por vir. Foi fazer o cardiotoco, aí viu que o meu bebê tava com sofrimento fetal. Aí esperaram, né, eles entrar em sofrimento fetal pra fazer o parto. Aí viram que ele tava em sofrimento fetal, aí foi aquela correria pra me levar pro centro cirúrgico. Quando chegou no centro cirúrgico, me deu anestesia e tal, eu vomitei lá na hora, eu acho que é normal. Me deram anestesia, na hora que tiraram o bebê, levantaram assim, ele já levantou fazendo cocô. Já tiraram ele de mim assim, ó, ele fazendo cocô. Por pouquíssimo, ele não faz cocô dentro de mim, gente. Se ele tivesse feito cocô dentro de mim e ele tivesse comido aquele cocô, porque já tava fora da bolsa, aquele cocô ia pra dentro de mim. Gente, eu não sei nem o que tinha acontecido com nós dois. Foi Deus mesmo, foi Deus. Aí tiraram ele, beleza. Ele chorou na hora, então parecia que tava tudo bem. O meu útero já tava sem dilatação, né? No total, assim, dos 3 dias que ficaram me induzindo, eu dilatei 4 dedos. Com os comprimidos, com o soro, ele estourou minha bolsa, tudo. Eu dilatei só 4 dedos. Então, assim, eu não tinha passagem mesmo. Eles poderiam ter feito a minha cesárea, assim, bem antes. Tipo, na quinta-feira, viu que não estourou, que estourou a bolsa e não evoluiu, já deveria ter feito a cesárea, mas não, demorou quase 2 dias pra fazer a cesárea. Aí, o meu útero não dilatava, então eles tiveram dificuldade ali pra poder colocar tudo de volta no lugar, porque o meu útero ele não diminuía. Aí ficaram um tempão lá, massageando, fazendo as coisas pra poder colocar tudo no lugar de volta e me costurar, né? Aí beleza, aí depois eu fui lá pra sala de pós-anestesia, né? Uma sala lá de pós-anestesia, eu fui pra lá e eu vi que a saturação do bebê tava baixa, eu vi por uma máquina. Eu acho que foi instinto mesmo, porque eu não entendo dessas coisas. Eu só olhei assim, eu vi que tava baixa, eu chamei a enfermeira. A enfermeira falou que podia ser frio, aí colocou um negócio assim, térmico nele, aí deu uma melhorada. Aí tudo bem, fiquei eu acho que umas 2 horas lá com ele. Ele não pegou peito de jeito nenhum. Eu achei estranho, né? Mas não pegou peito, eu fui pro quarto, gente. Quando eu fui pro quarto, primeira noite, sim, da hora que ele nasceu, assim. Fui pro quarto umas 6 da tarde, porque o meu parto foi 3h50. Fui pro quarto assim umas 6 da tarde, aí meu primeiro filho, né? Eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo. Aí pra mim tava tudo bem. Mas ele não conseguia mamar. Não conseguia mamar e a saturação toda hora baixando, baixando, baixando. E veio uma enfermeira e falou assim pra mim, mãe, se ele não mamar, ele vai ter que ir pra UTI. Aí, pra mim, aquilo ali já acabou comigo. Ele não conseguiu mamar, elas trouxeram leite no copinho, o leite do copinho ele tomou. Então já começou a dar ele já começou a dar uma melhoradinha. Mas na madrugada elas não passam, tipo, dando leite de 3 em 3 horas. Elas queriam que eu amamentasse na madrugada. Só que ele não tinha força pra pegar no peito. Então ele chorou a madrugada inteira, inteira. A gente chamava enfermeira e elas falavam que tinha que tentar dar, veio fome, tudo. E ele não conseguia pegar. Eu também não tive leite. Depois eu conto essa parte, vamos terminar. Eu não tive leite, ele também não tinha força pra pegar, e elas ficavam, tipo, demoravam muito pra trazer o leite pro menino, tinha que ficar pedindo, sabe? E elas achavam que eu tava de má vontade, que eu não queria amamentar, mas realmente ele não conseguia pegar. E depois a gente descobriu o porquê, né, que ele não conseguia pegar. Então ele passou essa madrugada chorando, com fome, aí pegaram e trouxeram o leite pra ele de novo. No outro dia de manhã também, viram que não tinha jeito, que ele não conseguia mamar.
Fizeram vários exames nele, aqueles exames normais, né, que fazem bebê quando nasce. Veio fono, veio tudo, né? Olharam o ouvidinho, a boquinha, tudo. E quando deu assim, tipo umas 3 da tarde do sábado, eu ia embora no domingo, né? Se tivesse tudo bem. Quando deu umas 3 da tarde no sábado, foi na hora que foi trocar o acompanhante, né? Eu tava com a minha mãe ia embora, ia ficar minha irmã comigo umas horas, que aí depois o meu marido, porque ela conheceu o bebê, né? Que aí o meu marido ia passar a noite. Então, umas 3 da tarde no sábado, quando a minha mãe foi embora, e a minha irmã já tava pra chegar, eu tava sozinha com o bebê no quarto. Gente, tava tudo apagado. Foi bem na hora, assim, que eu consegui amamentar ele. O único momento, assim, que ele conseguiu pegar. E eu fiquei balançando ele, assim, a luz apagada, cantando pra ele, sabe? Um momento, assim, que eu tava bem emocionada. Uma enfermeira entrou. E ela falou assim, mãe, seu filho vai ter que pôr UTI urgente. Gente, eu tava sozinha no quarto. Quando ela falou aquilo, eu falei, por quê? Aí ela, não, ela não quis, tipo, ela não queria me falar. Aí ela, não, ele tem que ir pra UTI agora. E eu levantei assim, eu falei, não, eu vou junto, né? Eu quero conversar com a médica, eu quero saber o que tá acontecendo. Aí eu fui lá. E, gente, quando cheguei lá, elas viram assim que eu tava bem nervosa. Ninguém me falava o que tava acontecendo. Porque sabiam, né, que tinham me feito sofrer muito. Meu filho tinha entrado em sofrimento fetal. Sabiam, né, que era erro do hospital. E quando eu cheguei lá na UTI, elas me falaram, não, vai ficar tudo bem, tudo. O bebê vai ficar aqui, volta pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, voltei assim, desesperada, chorando, chorando. Minha mãe já tava lá no quarto me esperando. E ela perguntava, né, por que eu tava chorando tanto. E eu não conseguia nem falar, gente, de tanto que eu chorava. Porque ninguém me falou por que ele foi pro UTI. Só levaram ele pro UTI. Aí, quando deu umas 10, e eu chorando, não tem inteiro. Quando deu umas 10 da noite, meu marido veio. Meu marido chegou, subiu lá comigo pra UTI pra ver ele. E elas não falavam assim o que ele tinha, porque acho que tava investigando ainda. Que ele passou já a noite do sábado pro domingo. E no domingo eu ia ter alta. Aí passamos lá a noite no hospital. No domingo de manhã eu tive alta. Gente, pra mim assim foi. Não tem coisa pior do que você ir pro hospital pra ganhar o seu filho e você voltar pra casa sem o seu filho. Ainda mais por erro dos outros, sabe? Por erro médico. Porque eu me cuidei tanto, tanto da minha gestação, gente. Foi assim uma realização pra mim. Eu me cuidei demais, demais. Eu fiz todos os exames, eu me preparei pro parto, sabe? Eu trabalhei até 37 semanas, porque eu queria muito ter filho normal. E falaram que quanto mais você se movimenta, melhor. Infelizmente, eu não consegui ter normal. Mas eu tinha levado todos os exames que eu fiz na gestação inteira, tudo. Eu tinha levado tudo numa pastinha, bonitinho. Eu montei quarto, sabe? Imagina você chegar aqui, o quarto vazio, você chega em casa de braço vazio. Enfim, aí eu tive que ir embora, né? Infelizmente, no domingo sem ele. E eles me falaram que eu podia visitar na segunda, sexta, 7 da manhã. Eu fui. Gente, quando eu cheguei lá, na UTI, ele era o maior bebê que tinha. Ele nasceu enorme. Ele nasceu com 3,852 kg. Tinha muito bebê, assim, bem pior do que ele. Ele, assim, aparentemente você olhava, assim, ele tava bem, que ele era grandão, gordo. Bem atento, assim, não parava um minuto dentro da incubadora. Aí ele passou aquela segunda-feira ali dentro da UTI. E eu perguntava o que ele tinha. Aí ela só falou assim, uma médica falou assim pra mim, olha, mamãe, ele tem sepse. Eu não sabia o que era sepse. Não me explicaram como que pega isso, o que aconteceu. Eu só fui saber porque eu fui pesquisar. E ali na UTI você não pode passar muitas horas, né? Você tem que ir lá ver. E não pode ficar lá. Aí elas pediram pra mim ir pra aquela sala que tira leite, pra mim tentar tirar leite. Pra deixar pra ele, né? Pra ele tomar o meu leite, não ficar tomando fórmula. Eu fui, gente, juro pra vocês, eu sentei, eu fiquei 40 minutos sentada na cadeira com os dois seios na máquina.
Saiu isso aqui de leite. 10 ml. Em 40 minutos que eu fui sentada lá. Então, eu não tinha leite mesmo. E quanto mais eu chorava, minha mãe falava assim pra mim, Paloma, para de chorar que o leite vai secar. Mas é que eu chorava mesmo. Aí não consegui tirar leite, não consegui deixar leite pra ele. Ele ficou tomando forma. Aí na terça-feira, quando eu cheguei pra visitar ele já não tava mais. Eu cheguei na UTI, gente, e ele não estava. Gente, que desespero. Que desespero. Cheguei na UTI, ele não tava. Aí as médicas me falaram que ele tinha tido uma melhora, que ele tava na UTIM. Que é tipo um canguru. Aí ali eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz. Ele tinha ido pra UTIM, né, que é canguru que eles falam aqui em São Paulo. É pros bebês que estão melhor, que melhoraram, né? Bebês que, tipo, não podem ir pra casa ainda, mas também não tá crítico pra ficar na UTI. Aí eu cheguei lá, ele já tava tomando os antibióticos, né? Seriam 10 dias de antibiótico pra curar a sepse. Ele teve sepse neonatal. Eu fui pesquisar depois, a sepse neonatal ela pode dar se a mãe tiver alguma doença, alguma coisa, mas eu não tinha nada. Eu levei todos os meus exames, os médicos viram tudo, minha saúde assim estava perfeita. Ou ela pode dar por bolsa rota, que foi o que aconteceu comigo. Ele ficou muitas horas com a bolsa estourada, né? Estourou minha bolsa na quinta, 10h30 da manhã, e ele foi nascer na sexta, 3h50 da tarde. Então ele ficou mais de 24 horas, se eu não me engano. Ele ficou 28 horas por aí. Fora da bolsa e ele adquiriu a sepse. A sepse tem a neonatal e tem a tardia. A neonatal, os sintomas aparecem bem nas primeiras horas de vida, que foi o que aconteceu com ele, dele não conseguir mamar, foi por conta da sepse, ou ela pode ser a tardia, que vai aparecer bem depois, que é a mais perigosa, né? Que a criança já tá em casa, e aí começa a dar os primeiros sintomas de sepse, que geralmente é febre. Os pais podem achar que é uma febre normal, não levar para o hospital e a criança falecer em casa, porque sepse é gravíssimo. A sepse, ela deixa sequelas, é gravíssimo. Ela leva ao óbito mesmo. Então, gente, eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu tava revoltada, porque o meu parto tinha tudo para ser perfeito, eu me cuidei demais. Aconteceu tudo isso por negligência, né? Por culpa do hospital. Assim, eu tava revoltada, mas eu tava com aquele sentimento que eu só queria tirar o meu filho dali. Eu queria fazer de tudo pro meu filho sair dali logo. Então eu chegava todo dia no canguru, você podia passar o dia todo, né? Então eu chegava todo dia, 7 da manhã, e ia embora 10 horas da noite. Quando ele tava dormindo, assim, eu ia lá tentar tirar leite, tudo mesmo, assim, não saia nada. Mas todo dia eu ia lá, tentava tirar leite. Quando ele tava lá no canguru, quando as mães estão junto, as enfermeiras não fazem nada. Quem tem que fazer tudo é a mãe. Dar banho é a mãe, trocar fralda é a mãe, fazer dormir a mãe, tudo é a mãe. Eu tinha feito cesárea. Gente, eu acho que por conta disso e por conta de eu chorar muito, a minha cesárea abriu inteira. Gente, abriu todinha a minha cesárea. Ficava vazando seroma, sabe? Gente, sofri demais, demais, demais. Eu fui tirar os pontos da cesárea e já tava com 40 dias de pós-parto, pra vocês terem noção de tanto que demorou pra fechar. Tive que tomar antibiótico, eles queriam me internar, eu não quis. Eu preferi tratar em casa. Ai, eu não. Porque na verdade eu não queria mais pôr os pés daquele hospital, eu só queria ir embora logo. Então meu filho ele teria que ficar 10 dias tomando antibiótico, mas quando foi o 7º dia, eu cheguei lá, bem na hora que eu cheguei, ele tinha perdido o acesso do pé. Ele tinha perdido o acesso do pé e elas estavam tentando furar ele de novo e não conseguia, e furaram ele várias vezes, ele tava chorando. Gente, quando eu cheguei, eu vi aquela cena, elas furando ele, errando, furando. Gente, sério, eu saí assim de lá e eu fui pro banheiro e falei, Senhor, eu preciso tirar o meu filho daqui. Eu preciso tirar o meu filho daqui. Eu não aguento mais isso. Eu preciso tirar o meu filho daqui, Senhor. Só cura o meu filho. Gente, eu saí do banheiro. Deu 1 hora, mais ou menos. A médica do plantão passou lá. Todo dia, em certo horário, eles passavam, né? Pra falar com os pais se o bebê tava melhor. Ele chegou lá e falou assim, mãe, o seu filho tá ótimo. Ele já tá curado. Pode levar o seu filho pra casa. Gente, me fala se não foi Deus. Então, gente, foi Deus mesmo, sabe? Que tirou meu filho de lá, que ouviu minhas orações, que viu meu desespero.
Eu pude levar meu filho para casa depois de 7 dias. Meu filho hoje ele tem 2 anos e meio. Ele é um menino perfeito, maravilhoso. Ele faz bagunça, ele corre, ele fala tudo, ele interage. Gente, cada bagunça que ele faz assim, eu dou glória a Deus, porque ele tem saúde. Sepse é grave, leva a óbito, entende? Deixa sequelas. Então eu dou glória a Deus pela vida do meu filho. Eu passei por tudo isso, foi muito difícil, mas só de ver o sorrisinho dele, eu passei por tudo de novo. Depois todo mundo perguntava, você quer ter outro filho? Eu falava que não. Mas hoje em dia, vendo assim, sabe? Ele crescer, confesso que me dá muita vontade de ter outro. Meu esposo fala que não quer mais passar por aquilo, mas eu tenho muita vontade de ter outro sim. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Quem gostou, curte, comenta, se inscreve no canal. Me desculpe por não ter dado mais detalhes, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, já tá extenso. Muitas pessoas que eu conto esse relato falam pra mim que eu deveria ter processado o hospital, né? Até porque eu tenho prontuário, eu tenho tudo. Mas eu não quero mexer com isso não vale a pena. O que importa pra mim é que meu filho tá com saúde, que eu estou bem, que tá tudo certo. Então foi isso, um beijo, fiquem com Deus.